Fala, meu lindo! Linda! Olha, aleluia! Eu quero que você caminhe comigo a partir de agora. Esse é o Mentoria de Vida e eu quero falar com você sobre guerra na mente, sobre coisas que destroem o nosso futuro sem que a gente consiga perceber o que está acontecendo, simplesmente porque nós não conseguimos ver. E se não conseguimos ver, então é um lugar extremamente perigoso. A nossa mente, ela conta histórias para nós que não são verdades e nos colocam de maneira fixa em realidades que nos afastam de Jesus, a ponto de deixarmos de crer, a ponto de perdermos as esperanças e de ficarmos amargos com a vida. Tudo aqui, nem sempre fora, sempre dentro. Eu quero que você entenda o que eu disse na primeira vez no Mentoria de Vida, que nós não somos mais um canal de YouTube, nós somos uma comunidade. Eu estou doando a minha vida, gastando a minha vida para poder servir a minha geração, e eu quero que você seja parte dessas pessoas. Nós crescemos juntos, amadurecemos juntos, e eu quero que a nossa caminhada seja cada vez mais sólida. Eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade. Aqui na descrição do vídeo tem um link, é só você entrar na nossa comunidade, que lá você vai receber sempre a nossa mentoria de vida, os nossos conteúdos do YouTube, para poder servir você ainda mais, amadurecermos juntos, sermos um grupo que quando começarmos a orar por um propósito, vamos estremecer a nossa nação. Eu creio nisso. Eu creio num exército de influência. Então entra na nossa comunidade e eu vou te pedir um favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, tem o Mentoria de Vida. Segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem no nosso canal do YouTube para você. E de segunda a sexta, no SBT, às 7 horas da manhã, você também tem o Bom Dia Esperança. Amém? Olha, só Jesus na nossa vida para dar conta. Mas agora, a gente vai falar sobre guerra na mente. A sua Bíblia, se você puder, abra ela. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações. Engraçado, porque quando o texto começa, me parece que a gente está olhando para fora. É a guerra com alguém de fora. Mas aqui o texto muda o alvo da guerra. E o alvo da guerra não é nem o outro. O alvo da guerra é a própria mente nossa. Então olha que coisa. Destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu quero que você divida isso em 3 pontos. Olha, eu vou ler de maneira pausada. Destruindo imaginações. O que é imaginação? Imaginação é uma projeção de futuro que nós fazemos. Então a Bíblia está dizendo que essa nossa guerra, ela é para destruir imaginações, não é sonhos. É imaginações, projeção de futuro que a nossa mente faz, baseada na nossa realidade presente. Ok? Então eu vou ler de novo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Onde que estão as fortalezas? Na mente. Então você destrói as fortalezas, o que você vai encontrar? Imaginações. E
toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. O que é altivez? Altivez é orgulho. Você sabe qual que é a coisa mais perigosa de alguém que vive milagres? O orgulho. Você sabe qual que é o maior inimigo de quem prospera? O orgulho. Você sabe qual que é o maior inimigo de alguém que dá muito certo na vida? O orgulho. Porque quando nós começamos a pensar que o que somos é porque nós conseguimos, força do braço, porque nós merecemos, então o nosso coração se torna altivo e a nossa mente começa a acreditar que a gente não precisa mais de ajuda. E aqui começa a destruição. A Bíblia já diz que o orgulho precede a ruína. E quem escreveu isso foi quem exatamente viveu. Por conta do orgulho, começou a sua própria destruição. Mas daí por último, o que a Bíblia vai dizer é: levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Ele está dizendo o seguinte: olha, você precisa entender que a sua mente, então, não é qualquer objeto de uso para o seu corpo físico e para a sua história. É exatamente nesse lugar que repousa toda a sua trajetória e a sua decisão. A Bíblia vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o vosso coração. Só que o coração, o que a Bíblia está dizendo aqui, é a mente. Porque coração não pensa, coração não constrói imaginação. O que constrói imaginação é a nossa mente. Então a Bíblia está dizendo, em outras palavras, sobre tudo que se deve guardar, guarde a vossa mente, porque dela procedem as saídas da vida. Então o que a gente entende? Olha, se tudo sai daqui, se essa fonte estiver contaminada, o que vai sair daqui vai sair contaminado. Correto? Eu estava vendo um vídeo hoje, por um acaso, briga de trânsito. O meu algoritmo é meio estranho. De vez em quando meu algoritmo ele entra numa paranoia, que eu não sei se ele quer me seduzir a entrar por outro caminho. Eu não sei de fato o que acontece, mas ele vira um mix de gente estranha, com um acidente, briga de trânsito e... deixa pra lá. Tá bom, vou manter aqui a descrição. Minha esposa já falou: para de ser fofoqueiro, você fala demais. Ó, tem mais fofoqueiro do que eu aqui. olha que coisa. Eu vi uma briga de trânsito, e nada é mais idiota do que uma briga de trânsito. E eu vi uma coisa que eu fiquei perplexo: um homem com uma criança dentro do carro, e um senhor de idade começou a perseguir ele. E o homem parava o carro, baixava o vidro e falava: vamos na mão nós dois, vamos na mão nós dois. E o cara que estava dirigindo falou assim: rapaz, eu tô com a minha filha aqui, tu é doido, não sei o que. E ele cortava a frente e disse: vamos, não sei o que, pá. E eu, meu Deus, eu não consigo sair do vídeo, porque eu sou curioso. Aí o cara falou assim: você tá com o nível de testosterona muito alta, meu irmão, você é um machão, né, não sei o que. E a filha começou a chorar, dizendo: não, pai, para, pelo amor de Deus, vai embora, pai, vai embora. E aí eu começo a olhar para o ser humano e começo a ver: meu Deus, quando foi que a gente desligou o disjuntor a esse ponto? De colocar a vida dos outros em perigo, de ignorar que tem uma criança dentro do carro, de tentar resolver dessa maneira. A gente evoluiu quantos anos na vida para de repente voltar a ser gente imbecil desse ponto? Eu me lembro uma vez que eu estava com a minha esposa. Eu sempre fui muito medroso para briga. Eu detesto briga, gosto de ver, mas entrar eu não gosto. Eu tenho medo de briga. Eu acho que eu não daria conta. Eu só briguei uma vez na vida. Mas eu me lembro de uma vez que estava eu e minha esposa, e a gente estava no carro, e nós tínhamos uma Saveiro 92 branquinha. Ela era, detalhes desnecessários, ela era podre no meio da cabine. Se colocasse uma carga, ela fazia assim, prá. Só um detalhe. E a gente estava indo para a casa dos meus pais, e parou um carro na minha frente. Eu vi assim, ó, bip, bip. Sabe aquela buzininha de advertência para a pessoa sair da frente? Irmão, desceu 2 brutamontes de dentro do carro. Eu, automaticamente, o que eu fiz? Eu não sou louco, não sou nada, irmão. Dei a ré e fui saindo. Pô, eu vou morrer do nada indo para a casa da minha mãe porque eu apertei a buzina. Bip. Então eu começo a perceber que alguma coisa está errado. E aí eu vou de um extremo a outro.
Eu vou de um extremo a outro quando eu olho para alguém que desonra o pai. Quando eu começo a olhar para alguém que consegue ser, estúpido com a pessoa que dedica a vida para ela. Eu começo a ver gente destemperada na sua vida natural. Eu começo a ver tudo e eu começo a pensar, gente, isso tem alguma coisa errada no nosso tempo. O que de repente levou a gente a um destempero tão grande que qualquer coisa rompe a nossa razão e a gente se torna animais? O que faz um pai abusar de uma criança, bater de maneira violenta? O que faz uma mulher? O que faz um homem que trai a esposa? O que está acontecendo com a nossa mente que de repente os valores foram embora e a gente do nada vira a chave e diz, quem eu sou? A loucura do nosso tempo é olhar para as pessoas e entender que às vezes nem ela mais lembra quem são, porque foram infectadas na sua mente e colocaram mentiras. E eu começo a ficar muito preocupado com a minha geração, porque eu começo a olhar para gente que ama Jesus, gosta das coisas de Jesus, vê os vídeos da mensagem, mas tem uma vida totalmente perdida. Que loucura é essa que a gente está vivendo? Que eu sei o que precisa ser feito, mas ignoro, coloco uma barreira, uma fortaleza na minha mente que diz, não, eu fazer não dá nada, eu posso continuar vivendo do jeito que eu quero, que está tudo certo. Sabe o que é isso? Não adianta ter toda a ciência do mundo se tiver uma fortaleza protegendo a nossa tomada de decisão. Por isso que a Bíblia está dizendo, a nossa batalha não é com as armas da carne, é contra as milícias da nossa mente. A gente precisa olhar para dentro de nós e precisamos do Espírito Santo de maneira urgente para nos convencer. Olha, sejamos sinceros, a gente ama Jesus, mas trai a esposa. A gente ama Jesus, mas é violento. A gente ama Jesus, mas é fofoqueiro. A gente ama Jesus, mas é adúltero. Que bagulho doido é esse aí que nós estamos vivendo? A gente diz que ama Jesus, mas não lê a Bíblia. A gente que diz que ama Jesus, mas não tem comunhão. A gente está aqui dizendo algo e vivendo outra realidade. Então essa batalha está aqui. Agora a questão é, então como que de repente, mesmo me alimentando de coisas boas, me tornei algo que não desejaria? É simples, dosagem das coisas. Isso é sobre dosagem. É sobre prioridade, é sobre alimento, é sobre o que você coloca mais em prioridade em relação às outras coisas. Sabe, o destempero do nosso tempo é porque mesmo sabendo o que deve ser feito, somos dominados pelas intenções do nosso século. Nós somos imediatistas. Eu fico um pouco impressionado com algumas coisas, sabe? Casamentos que acabam com uma facilidade tão grande. Pais que abandonam filhos. Aí você olha e diz, o que está acontecendo? E aí a palavra diz, o problema dessa turma está na mente. Está aqui, ó. Eu poderia usar uma palavra até pesada. Eu acho que nós somos a geração mais doidinha que o mundo já viu. Porque a gente é a geração com maior informação e com o pior resultado. A gente tem o ChatGPT, a gente tem toda a informação do mundo. Se você colocar no seu ChatGPT assim, a minha esposa, ela falou isso comigo, o que você faria no meu lugar? O ChatGPT vai te dar uma postura muito mais sábia do que a sua. Se você perguntar sobre Jesus para o ChatGPT, você vai perguntar assim, eu devo orar todo dia? E o ChatGPT vai te perguntar assim, se você é cristão, oração é o básico da sua fé. Se você perguntar assim, eu sou cristão, eu devo falar palavrão? Aí o ChatGPT vai dizer assim, com toda certeza não, porque é completamente contra os ensinamentos de Jesus. A nossa boca é como uma fonte, que não sai 2 tipos de água. Da nossa fonte, da nossa boca só deve jorrar água doce. É o ChatGPT. Mas por que a gente então, mesmo sabendo o óbvio, escolhe o torpe? É simples, porque a nossa mente já está dominada, nossa mente já está sitiada. E aqui começa o problema que a gente precisa resolver. Na nossa mente já tem muitas vozes que foram plantadas, muitos padrões,
Eu seja sincero, você acha mesmo que dá para ser amigo de ex? Então eu não tô doente então, né? Não, eu não tô achando assim, não, eu vou terminar com a minha esposa, ai, minha melhor amiga, não, eu vou morrer, não quero ver mais. Ai, maturidade, não, irmão, isso não é maturidade, isso é uma mentira que estão contando pra gente que está com um casamento pelo um fio, para dizer eu também vou divorciar e vai dar tudo certo. O sangue de Jesus tem poder, meu lindo, não existe isso. Não existe. Se você tomou uma decisão lá atrás, não adianta tentar criar pequenas decisões para mudar aquilo que você está fazendo errado. Não, mas agora não tem como dar certo aquilo que começa errado, meu lindo. É só um desabafo meu mesmo. Mas é só porque a gente está com tanta mentira colocado dentro da nossa cabeça que a gente está começando a achar que dá para fazer assim. Ai não, eu vou ser meu amigo. Ai Senhor, eu quero ser melhor, eu prometi para mim que eu vou melhorar esse ano, mas eu não consigo não olhar para esse tempo e ficar assustado. Pergunta para o seu filho: ô filho, o que você acha do pai separar da mãe? Mas o pai e a mãe prometem, nós vamos continuar amigos. O teu filho vai dizer assim: mãe, eu não quero vocês amigos, eu quero vocês junto na nossa casa, lutando pela nossa família, passando por cima do orgulho, sabe, levantando a cabeça, vivendo. Eu quero que vocês fiquem juntos. Então, é só porque estão colocando mentiras na nossa cabeça, lindo. Como que a gente vence isso? Tira essas vozes de uma vez. Dá um reset na mente. Eu me lembro da época da faculdade que nós tivemos uma aula sobre os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação são emissor, receptor, mensagem, código. Tá, vou melhorar. O emissor é o que fala, receptor é o que recebe, mensagem é o assunto, código é o idioma. Todos compreenderam? Então nós temos como servos de Jesus um emissor principal. A voz dele precisa ser a principal dentro de nós. Qual é o nome dele? Jesus. Vamos de novo, porque tudo que é ensaiado fica melhor. Qual é o nome dele? Uau. Então se ele é o emissor, a gente é o receptor. Quem é o receptor? Nós. Emissor, receptor. Então ele vai se comunicar conosco através de uma mensagem, nos enviará uma mensagem. A mensagem de Jesus, ela vem palavra. Tudo que está fora da palavra rejeita. Tudo que tentarem acrescentar aqui rejeita. Deus cumpre e vela pela sua palavra. Não dá para atualizar, não dá para dar upgrade, não dá para dar upsell. Tudo que a gente precisa na vida já foi escrito, está programado, e se você cumprir, não tem como dar errado. Ponto. Está tudo aqui. Palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto. Agora, o código é o idioma que Deus se manifesta. E o código que Deus se manifesta é o da santidade. Deus é santo. Então não adianta achar que você vai ter uma vida totalmente perdida e vai ouvir Deus em todo lugar. Ai, porque Deus falou comigo. Sério? A vida toda perdida. Não, Deus fala comigo direto. Sério? Ai, porque Deus, olha, Deus fala comigo. Eu tava na boate. Sério? Caraca, mano. Irmão, eu não acredito que Deus não possa falar, mas tenho uma dificuldade de acreditar que Deus fala sempre. Às vezes é só a voz da nossa cabecinha nos enganando, dizendo: vai, de boa, faça tudo o que você quiser, assinado. Faça tudo que te deixa feliz. Nossa. Ai, Deus falou comigo que é para eu ir. Aí não deu. Pois é, eu acho que não era Deus que estava falando. Claro que não. Você está com a cabeça tão poluída de vozes, você já não sabe mais quando Deus está falando. Ou você só acredita que Deus está falando quando Ele concorda com você. Essa aqui eu vou ter que falar de novo. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ouvir a voz de Deus. A gente só não quer que Deus dê a opinião dele. A gente quer que a opinião de Deus seja igual à nossa. Se Deus falar o que a gente quer ouvir, a gente vai dizer: uau!
Deus falou comigo. Mas se Deus falar aquilo que a gente não quer ouvir, a gente vai ficar chateado, vai dizer que isso é coisa da cabeça, que não é Deus que está falando. Porque o que mais a gente quer não é a vontade de Deus expressa na sua voz, mas é a nossa opinião expressa na palavra dele. E isso a gente não vai encontrar, porque se a nossa vontade ela é totalmente contaminada pelos desejos do nosso tempo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é completamente diferente às vezes dos nossos anseios, mas diferente dos nossos anseios, que às vezes nos levam para a perdição, a vontade dele nos dá a vida eterna. Você entendeu? Bom, então é que eu preciso terminar agora. Tá vendo? Vocês acabaram de me ajudar com a última parte da mensagem, o ruído. Emissor, receptor, mensagem, código. Ruído. Ruído é, não adianta ter emissor, ter mensagem, ter receptor, se no meio da conversa tiver cheio de... E às vezes é exatamente isso que nos afeta. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente está cheio de amigo que diz o contrário do que Deus quer para nós. A gente sabe o que precisa ser feito, mas ainda a gente tem hábitos que destroem a nossa vida com Deus. A gente sabe o que precisa ser feito, mas ainda a gente anda com as mesmas pessoas, fala as mesmas coisas, a gente ouve as mesmas músicas, a gente ainda vê os mesmos filmes, e a gente está querendo um resultado diferente, mas Deus está gritando do céu dizendo: eu tenho algo novo para você. Mas o ruído no meio está dizendo: não, 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 ouve a gente tem um atalho, a gente sabe o que é melhor para fazer. Então, meu lindo, não adianta. Se você quer viver algo novo, precisa resetar as vozes da sua mente. E quando eu digo vozes, é vozes do passado, vozes do presente, vozes que pensam saber sobre o seu futuro. Abaixa todas, diz: Deus, meu compromisso é contigo, meu compromisso é com o Senhor. E aí todo conselho inútil cai por terra. Toda palavra lançada contra você não tem mais poder sobre você, porque você destrói as fortalezas da sua mente. Você não deixa o orgulho subir para o coração. E aí a Bíblia diz: e você vai levar cativo todos os seus pensamentos a Jesus. Sabe o que é isso? Jesus, eu penso isso aqui. O que o Senhor acha? Aí a palavra de Deus vai vir sobre você. Nem sempre ela vai ser lógica, nem sempre ela vai concordar com você, nem sempre ela vai te apontar o caminho que você esperava, mas com toda certeza será muito melhor o futuro do que você programou. Será muito melhor do que você poderia imaginar. Porque diferente da nossa mente, que é pouco criativa e vai no limite da existência, o pensamento de Deus não é limitado à existência. Ele é a eternidade resumida em palavras. Ele é o único que sabe sobre o nosso futuro e nos acessa no presente. Ter um Deus como o Deus que a gente tem é ter uma visão sobre o futuro segura, sabendo que o Deus que nos fala no presente já nos espera na estação que nos avisou. Eu queria que você fizesse uma análise daqui, do que você faz, do que você fala, do que você pensa. Porque não adianta, lindo, Deus tem coisas incríveis para todos nós. Deus não tem filhos preferidos, mas existem coisas que Deus vai gritar do céu e a gente não vai ouvir na terra, de tanto ruído que a gente tem na nossa mente. A nossa vida, ela é o tempo todo eliminar ruídos. Quando a gente jejua, a gente está eliminando ruídos. Quando eu vou para baixo de um pé de árvore, sento num banco para falar com Jesus, não é só para ouvir a voz dele, é para eliminar os ruídos da minha mente. Quando eu estou deitado na minha cama e eu coloco um louvor bem alto no meu ouvido, não é só porque eu quero ouvir a voz de Deus, é porque eu quero eliminar todo o ruído que me tira da presença dele. Quando eu abro a Bíblia e me aprofundo na leitura e fico travado num texto, não é só porque eu quero ouvir a voz de Deus, é porque eu quero eliminar toda a palavra que foi lançada de maneira equivocada sobre mim. Porque as minhas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Termino dizendo para você uma das minhas últimas experiências com Jesus. Eu tô no banho e, para que ninguém imagine nada, eu tomo banho de roupa,
porque ninguém pode falar isso, diz que a pessoa imagina, mas então já, pronto, é roupa comprida, manga longa. E eu estou aqui e pensamentos ruins começaram a vir sobre a minha cabeça. Medo sobre coisas que ainda não aconteceram, realidades que ainda não estão prontas, inseguranças minhas. E aí, irmão, de repente desceu um negócio do Espírito em mim, uma loucura. Eu coloquei a mão na minha cabeça assim, falei: eu te repreendo agora, inimigo. Já pensou se eu manifesto dentro do banho, irmão? Como que eu mesmo me repreendo? Irmão, eu comecei a orar com uma autoridade, falei: sai agora todo pensamento maligno, tudo aquilo que tenta roubar a paz do meu coração. Jesus, eu repreendo agora todo pensamento contrário, e o sangue de Jesus Irmão, às vezes a gente vai ter que fazer papel de louco para tirar todo o ruído da nossa mente, porque quando a nossa mente está sem ruído, a voz de Deus tem acesso ao nosso coração de uma maneira extraordinária. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos sacode na cadeira hoje. Nossa mente não vai ser escravizada por pensamentos que não provêm de Ti. Nossa mente não vai ser escrava de nada aquilo que não proceda da Tua presença. Deus, no nome de Jesus, Pai, liberta nossa mente, não deixa a gente preso em sentimentos, em estações equivocadas, mas nos leva para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Essa é a última mensagem da série O Melhor Ano da Minha Vida. Gente, a gente tinha que ter ensaiado. Mas brincadeiras à parte, eu espero do fundo do meu coração que este já tenha se tornado, de alguma forma, um ano extraordinário de Deus na sua vida. E se talvez ainda isso não aconteceu e você ainda segue chorando ou ainda precisando de uma resposta, que esta palavra seja o bálsamo do Senhor Jesus sobre você e a tua casa. Amém. Nesse exato momento deve ter alguma série nascendo e provavelmente ela vai ser gravada em alguns países ao redor do mundo, e pela primeira vez a série não vai ser gravada em um lugar só, mas em países ao redor do mundo. Então se prepare para a primeira série gravada dessa maneira. Amém? Uau! Se você ainda não é inscrito no canal, meu lindo, por quê? É pessoal? Se inscreva no vídeo, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma mensagem para você. Curte a mensagem, manda para todo mundo que você ama. Não deixa de comentar aquilo que Deus falou com você. Amém? Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Hoje é a primeira vez na minha vida que eu vou pregar esse texto. Então tenham paciência comigo, porque tudo aquilo que é de primeira é mais difícil. Amém? Eu já li muitas vezes, mas hoje o Senhor me moveu para uma pergunta. E essa pergunta não sou eu que fiz. Essa pergunta está na palavra. Vamos comigo ler? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora.
filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo, o Senhor se compadeceu dela e disse: por que você está chorando? Não chora. E vendo-a, o Senhor compadeceu dela e disse: por que você está chorando? Não chora. Aí você vai dizer: gente, morreu. Aí Jesus está dizendo: por que você está chorando? Não chora. Jesus é demais. Eu fico imaginando quem está em volta assim: não entendendo nada. Você encontra uma mulher que está velando o filho, ela é viúva, ela já perdeu o marido, você diz: por que você está chorando? Não chora. Acontece que não sou eu que estou falando, é Jesus. Aí Jesus, vendo ela, disse: por que você está chorando? Não chora. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, levanta. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou-o à sua mãe. Existem alguns detalhes muito ricos nisso tudo, não é? Primeiro é que Jesus está cercado por uma multidão e pelos seus discípulos, e parece que isso é visível aos meus olhos. Imaginar a cena: Jesus rodeado de uma multidão, rodeado de discípulos, até porque essa era a praxe do contexto de Jesus. Jesus era o homem mais famoso daquele tempo, Jesus é o homem mais famoso da história, Jesus é o homem mais famoso do nosso tempo, e é tudo sobre ele, só para ficar claro. Só que aqui você tem que entender que era novidade, Jesus era novidade. Sabe o que é uma novidade? Quando tem uma novidade, todo mundo quer estar perto para ver. E Jesus era essa novidade que todo mundo queria estar perto para ver. Todo mundo queria ver o que ele fazia, porque ele é poderoso. Então você imagina que ficar no lado dele devia ser uma cena maravilhosa, hora após hora, minuto após minuto. E se eu fosse a multidão, eu queria me tornar um discípulo, porque multidão vai até uma parte, o discípulo segue junto até o final. Saúde. Você entendeu o que eu acabei de te dizer? Se eu faço parte da multidão, o meu desejo é que eu me torne um discípulo, porque multidão vai até uma parte, o discípulo caminha junto para sempre. Não é sobre isso, mas eu quero que você entenda que chega um determinado momento que você tem que escolher o que você é e quem você quer ser. Quem você é? Você é multidão ou você é um discípulo? Porque se você for ainda uma multidão, bebê, está na hora de se tornar um discípulo e viver isso para o resto da tua vida e para sempre. Amém? Sem empolgação, porque ainda tem uma treta acontecendo. Jesus está entrando numa cidade chamada Naim. E quando Jesus está entrando na cidade, tem uma mulher, cujo qual a Bíblia diz que ela é viúva, ou seja, ela perdeu o marido, só que agora ela também perdeu o filho. Então é uma mulher que não tem marido, que agora não tem filho, e que a Bíblia diz que a cena é ela saindo da cidade aos prantos. Ela está indo para um cortejo fúnebre, ela está indo sepultar o filho, porque para ela o filho não tem mais esperança, afinal de contas ele está morto. Então o que está morto a gente sepulta, a gente esquece, a gente apaga, acaba. Então ela não está sozinha.
junto com ela tem uma multidão também, o que me leva a crer que a viúva era importante e que o contexto dela fazia com que aquela notícia da perda do filho se espalhasse e comovesse muita gente. Então eu posso crer que, pela lógica, não é só ela que está chorando. Quem está junto chora junto. Quem segura o esquife ou o caixão chora junto. Então você imagina que de um lado vem uma multidão em festa, celebrando, regozijando, vendo o Criador, o Mestre Jesus, e de outro lado é uma multidão que está experimentando a morte, que está experimentando o luto, a dor, e as duas multidões se encontram, uma de luto e outra em festa. A pergunta é: o que acontece quando uma multidão em luto se encontra com uma multidão em festa? Até porque aqui a festa tem um motivo, e o motivo é quem está guiando a multidão. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para a viúva. Entenda, é uma das poucas vezes aonde Jesus vê o doente antes do doente enxergá-lo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? É uma das únicas vezes aonde o milagre foi unilateral, partiu exclusivamente de Jesus. Jesus não foi provocado, Jesus se provocou. Jesus olhou para a viúva de Naim, a Bíblia diz que ele compadeceu-se dela. E aí Jesus chegou até ela e fez a pergunta mais absurda que alguém poderia fazer: por que você está chorando? E essa pergunta me incomodou, porque é óbvio o motivo, é óbvio porque ela está chorando. E nós também temos essa percepção às vezes sobre nós. Para nós é óbvio porque a gente está chorando. Então a resposta está na ponta da língua. E quando a viúva vai responder, Jesus já diz: não chora. Ela ia dizer: meu filho. Ai, Jesus, não chora. Ela podia dizer: não, é porque antes do meu filho eu perdi o meu marido. Jesus, não chora. Como assim? Não chora. Meu filho ainda está morto. A multidão que está comigo ainda está chorando. Eu estou indo sepultar o meu filho. Meu marido não tem mais como voltar. Como assim não chora? E aí Jesus diz: não chora. Olha para mim. Por que você ainda está chorando? Será que você ainda não entendeu que o que acabou de acontecer vai mudar a sua vida para sempre? Será que o que você ainda não percebeu é que do dia que você encontrou Jesus, tudo aquilo que estava morto agora pode ser ressuscitado? Será que você ainda não entendeu que quando Jesus entra na história, tudo é novo, transformado, restaurado, e para Ele não há impossível? Por que você ainda está chorando? Jesus olha para a mulher e diz: minha linda. Está na Bíblia minha, ele diz isso: minha linda. Por que você ainda está chorando? Bom, eu quero dar uma pausa aqui para refazer alguns pontos que a gente precisa recuperar sobre Jesus. Porque às vezes aprendemos de um Deus distante, sendo que Ele é perto e está conosco em todo o tempo. A gente tem uma percepção que Deus é distante. E por isso que às vezes a gente sofre tanto, não é pela ausência, é pela percepção equivocada da presença. Então às vezes, porque Deus não responde na hora que queremos, a gente pensa que Ele não está, mas Ele está. Às vezes estamos no meio de uma tempestade, os nossos olhos não o enxergam, mas isso não significa que Ele perdeu a gente de vista. Está entendendo? Agora, o que eu quero que você entenda é que aqui há uma palavra que demonstra Jesus de maneira nua e crua, cujo qual o próprio deixa exemplificado na parábola do bom samaritano.
A parábola do bom samaritano é todo mundo passa de largo, mas o bom samaritano é o único que para, estende as mãos, sara a ferida, cuida. Você está entendendo? Então Jesus é o bom samaritano. Só que aqui é uma parábola que nós lemos quando a gente lê o bom samaritano, mas quando a gente lê a viúva de Naim, não é uma parábola, é Jesus de verdade agindo. Então aqui Jesus viu a dor e se compadeceu dela. Você acha, por um fragmento de tempo, que Deus olha para você e não se importa com o que você sente? De verdade, você acha que a gente serve um Deus que é inerte e não contempla a nossa dor e o nosso coração? Sério que é isso que você pensa que Deus é? Que Deus é alguém distante, que não olha para você? Sério que é isso? Porque se for isso, bem-vindo ao meu mundo. Foi isso que eu pensei durante muito tempo. Foi isso que eu acreditei durante muito tempo, que Deus estava muito mais preocupado em me castigar do que de verdade mudar a minha história para sempre. O que eu sentia é que parece que a dor minha era minha e não tinha ninguém que poderia resolver. E sabe o que eu descobri? Que no dia que eu clamei, Ele já estava desde sempre, antes de eu clamar comigo. É só que os meus olhos não o viam, mas Ele já estava. Então aquilo que nós precisamos entender é que o Deus que a gente serve é empático. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o nosso coração e Ele se importa com a gente. Não deixe nada roubar esse sentimento e essa verdade do teu coração. Deus se importa com você. Existem teologias que afastam o amor e a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Irmão, o sangue de Jesus tem poder com teologias azedas que afastam o Criador de nós. O sangue de Jesus, Deus é presente, é próximo, se importa. Ele se importa com o seu povo, mas sabe o teu nome, sabe o teu endereço, sabe quem você é, sabe o que você gosta, sabe o que você não gosta. Ele se importa. Não venha com esse papo comigo não, irmão. Já tentaram isso comigo várias vezes. O que tu prega é doce demais, irmão. O evangelho, ele é doce sim. O evangelho é perfeito sim. O evangelho é Jesus amando o ser humano de uma forma tão constrangedora que não tem como fugir. E isso é graça. Nós não merecemos, mas somos amados de uma maneira absurda, a ponto de alguém entregar o filho na cruz do Calvário. Não venha me dizer que eu não fui motivo desse enredo todo. Jesus morreu na cruz por mim, sim. Morreu na cruz por você, sim. Foi a tua dor que o levou para a cruz, foi o teu pecado que o levou para a cruz. Ele obedeceu o Criador, mas foi por amor a mim e a você, a gente. Ele podia ter feito tudo de novo, mas escolheu recuperar você. Eu vou falar para sempre a mesma mensagem, irmão. Não venha tentar azedar eu não. Não venha tentar azedar, porque você pode me apresentar um Deus segundo o qual a tua experiência, mas se for por experiência, meu lindo, aí eu vou fazer você chorar. Porque as experiências que eu tenho com Deus são as mais extraordinárias. O Deus que faz a chuva parar, o Deus que abre, o Deus que muda, o Deus que transforma, o Deus que dá vida, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que purifica. Tudo isso está disponível, mas só vive quem busca, quem clama, quem bate. Por isso que a pergunta de Jesus, ela é tão interessante. Porque pode não ter resposta para nós, mas para Ele não tem sentido nenhum, a gente está chorando ainda. Sabe o que Jesus está dizendo para a mulher, para a viúva de Naim? Ô linda, eu cheguei. Não, peraí. Jesus, vamos lá. Jesus é Jesus, top, curava geral. E agora Jesus deu de cara com uma mulher que está com um filho morto. Só que a mulher não reconheceu o que está rolando aqui. Aí, por isso que Jesus disse: ô linda, por que você está chorando ainda? Eu cheguei.
você, meu lindo, minha linda, está chorando ainda. Por quê? Se Jesus já chegou na sua história e tudo que aquilo que estava morto, Ele tem poder para ressuscitar. Por que você ainda está chorando, se não há nada que Ele não possa fazer? Por que você ainda está desesperado? Porque ainda você não percebeu que aquele que pode tudo em todos e a qualquer hora está na frente de você dizendo: ei, eu cheguei, eu estou aqui, não chores. Eu acredito que quando a viúva de Naim ouviu isso, ela olhou para a multidão que estava por trás de Jesus e pelos seus discípulos. Parece que eu vejo pessoas assim, ó: não precisa mais chorar não. Se a senhora tivesse com a gente no caminho, a senhora ia entender, esse homem é sinistro. Por isso que a gente precisa andar com gente que anda com Ele, porque gente que anda com Ele sabe o que Ele faz, e porque sabe o que Ele faz, não deixa a gente perdido no que Ele pode fazer. Então vai dizer para nós: ei, relaxa, eu creio num Deus que pode tudo. Você está entendendo? A viúva de Naim está aqui, mas o filho está aqui. Jesus, não chora. Aí multidão: ei, precisa chorar mais não. Confia, confia. Espera para tu ver. Aí a multidão atrás assim: o quê? Vê o quê? Tá morto. Aí o pessoal assim: ih, esquece. É Jesus, é Jesus. Vocês não ouviram falar ainda não? Ele andou por cima do mar. Vocês não ouviram sobre ele ainda? Ih, ressuscitou Lázaro, estava 4 dias morto. Relaxa, esse está mortinho, está fresquinho. Aí a pessoa: mas gente, como assim? Ei, não viu nada. Transformou água em vinho. Vocês nem sabem, o vinho que ele faz é o melhor da Galileia. Caná tá até hoje procurando o rótulo que ele fez, ninguém achou. Aí o povo disse: mas a gente está com o morto. Aí a multidão disse: mas ele é a vida. Ele é o verbo de Deus encarnado. E se ele chegou na história, a morte não subsistirá. Por que você está chorando ainda? Não chora. Eu cheguei. Jesus foi até o esquife, tocou, falou assim: ei, levanta, menino. A multidão que estava chorando fez assim, ó. E a multidão que estava do outro lado fez assim, E tinha como ser diferente? Ele é maluco? Ele é muito top. Quer dizer, o que para uns às vezes é loucura, para outros pode ser normal. Vou te falar uma coisa, meu lindo. A gente aqui, se alguém fala assim que Jesus cura de câncer, a gente às vezes é difícil de acreditar, né? Mas se eu te falar que eu conheço um médico que para ele é normal ver Jesus curar de câncer um monte de gente, porque ele ora pelo paciente, ele faz o remédio, faz todo certinho, tratamento top, mas ele já viu o milagre, que ele sabia que como médico não podia fazer nada e Deus curou. Então você falar para ele que Deus cura câncer, para ele ele fala assim: sério? Sabe o que eu quero que você entenda? É que a partir do momento que Jesus chega na tua história, o extraordinário chega junto, o milagre chega junto, o impossível, que para você é impossível, é aniquilado na hora que ele chega, porque nele todas as coisas são feitas. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que a gente pode pensar, imaginar. Então quando ele chega, você pode ter certeza que a partir dele é tudo diferente do que tudo que você viveu antes de ele chegar. E por isso que ele perguntou para a mulher: por que você está chorando? Sou eu. Curou o menino. Curou não, né? Ressuscitou. O menino levantou.
A viúva olhou e falou: oi, filho, top. Você imagina a festa? Sabe qual que é a graça de tudo? É que chegou uma multidão em festa e outra estava em luto. E no final deve ter virado uma multidão só. Só que agora o luto perdeu para a festa. Porque todas as vezes que Jesus chegar na história, quem vai ganhar é Ele. Grava isso para você não esquecer. Todas as vezes que Jesus chegar na parada e tiver impossível, morte, dor, angústia, tristeza, pânico, esgotamento, depressão, tudo que você pensar de ruim, se Ele chegar, quem vai ganhar é Ele. Eu quero declarar sobre você que 2022 é o ano que Jesus chegou na tua história e que a partir de agora será totalmente diferente. E agora eu termino essa série com uma oração cujo qual só faz sentido se ela for eficaz até o final. Eu preciso te fazer um apelo, meu lindo, porque a loucura de tudo é que Ele chega, mas Ele espera você tomar a decisão de deixar Ele realizar a obra por completo. É como se Jesus chegasse até você e perguntasse: por que você está chorando? Eu cheguei. Se você quiser parar de chorar, é só deixar eu entrar. Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Está na hora de você viver isso, meu lindo, na sua vida. Está na hora de você que está aí na tua casa, em qualquer lugar que seja me assistindo, de viver isso, de entregar a sua vida a Jesus, de abrir a porta e dizer: Jesus, tu és bem-vindo, a casa é tua. Faz aquilo que o Senhor deseja. Chega de viver sozinho, chega de chorar, chega de carregar peso, chega de viver aquilo que o Senhor não quer que eu viva. Entra, toma conta, a casa é tua. E essa decisão muda tudo. O que eu preciso fazer? Meu lindo, você não precisa fazer nada, porque tudo já foi feito. O preço já foi pago, o sangue já escorreu no madeiro, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, está tudo pronto, tudo pago. Então o que eu preciso fazer? Simples. Se arrependa dos teus pecados, diga perdão, Jesus, e reconheça que Ele é o teu único, legítimo e suficiente Salvador. Só isso? Não tem que dar casa, não tem que dar uma oferta, tem que dar o dízimo, eu tenho que pagar? Nada, tudo já foi pago. Então o que eu tenho que fazer? É só tomar decisão. Só isso? Não pode. Pois é, irmão, é difícil de acreditar, né? Mas por que você ainda está chorando? Ele chegou. É só dizer: entra. A pergunta é simples. Quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus hoje? A pergunta está feita. Eu quero. Então a gente vai orar por você. Se você está aí na sua casa e você quer tomar essa decisão, saiba que isso muda tudo. Muda o teu presente, apaga o teu passado, estabelece o teu futuro e resolve um negócio chamado eternidade, de uma vez só, em uma oração. Se você quiser, aonde você estiver, você vai orar comigo, palavra após palavra, e aqui também. Só que como eu estou vendo vocês, eu quero fazer a pergunta e ver a tua resposta. Se tiver alguém que quer tomar essa decisão pela primeira vez hoje, ou talvez já viveu isso tudo que foi falado, mas foi embora, se afastou de Jesus e hoje quer voltar para casa, é a oportunidade de você voltar. Aonde você estiver, se a sua decisão for sim, eu quero voltar para Jesus ou aceitá-lo pela primeira vez, levante a sua mão no 3. 1, 2,
3, bem alto, onde você estiver. Aonde você estiver tomando essa decisão, aqui comigo, ore comigo, palavra após palavra, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o pecado, da minha distância de Ti, mas hoje eu me entrego, eu me rendo aos Teus pés. Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Querido Deus, escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei igual. Eu sou teu, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Prepara a melhor festa que você puder, em nome de Jesus. Amém. Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Perceba uma coisa: Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, porque ele quer falar algo a Jeremias. Então, a ordem é descer para ouvir. Só que quando Jeremias desce à casa do oleiro, a princípio, em um primeiro momento, Deus não está falando com ele através de palavras. Não existe a voz de Deus. Existe uma cena, e essa cena do oleiro trabalhando é Deus falando com Jeremias, sem palavras, mas com uma obra acontecendo perante os olhos de Jeremias. Isso me diz algumas coisas. Primeiro, Deus sempre, quando fala para ser compreendido. Deus não é um Deus de confusão, que quando fala nos deixa em dúvida. Sempre quando Deus fala, nós entendemos. Ou seja, quando você diz que não sabe se foi Deus que falou com você, provavelmente não foi Deus, porque se fosse Deus, você teria certeza. Deus não deixa dúvida, Deus se faz entender de várias formas. Quando Deus fala através de Jesus no Novo Testamento, quando é Cristo falando, Cristo se utiliza de parábolas. Por quê? Porque queria ser compreendido. Ou seja, no Velho Testamento e no Novo Testamento, quando Deus fala, Cristo fala, sempre há compreensão, não há dúvida. Então, nesse processo de Deus falar com Jeremias é explicável, porque quando Deus chama Jeremias, no capítulo 1, a Bíblia diz que Jeremias fala para o Senhor: Senhor, eu ainda sou uma criança. E aí Deus tranquiliza ele dizendo: Jeremias, fica tranquilo, que o que você falar serão as palavras que eu vou colocar na sua boca. Ou seja, se há limitação em você, essa limitação será vencida, porque quem vai usar você sou eu. Aleluia. E aqui, queridos, quando Jeremias desce à casa do oleiro, há um silêncio da voz de Deus, e parece que eu vejo isso. Jeremias para e fica observando o oleiro trabalhar enquanto a voz de Deus não se manifesta.
E a Bíblia diz que o trabalho do oleiro acontece na frente de Jeremias. Mas veja, quantas vezes a gente já ouviu esse texto? Quantas vezes a gente já ouviu alguém pregar acerca desse texto? E olha, tudo que a gente ouve, tudo que a gente canta gera um filtro para que a gente olhe para uma palavra como essa e talvez perca detalhes que mudam todo o cenário. Quer ver? A gente cantou durante muito tempo que o oleiro quebrou o vaso, e que o oleiro quebra o vaso e faz de novo. Quebra-me, Senhor, e me faça de novo. Quantas vezes a gente cantou isso? Só que quando você vai para a palavra, você vai perceber que o oleiro nunca quebrou um vaso. Porque quebrar um vaso é falta de perícia. Quebrar um vaso é falta de habilidade. E se tem uma coisa que o oleiro não tem, e aqui eu sei que você sabe do que eu estou falando, se tem uma coisa que o oleiro não tem, é falta de perícia. Ele é perfeito no que faz, ele não erra e ele não abre margem para perder o investimento dele. Ou seja, se o oleiro não quebrou, o que aconteceu? O texto diz: o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Sabe o que é isso? O problema não é o oleiro, o problema é a matéria-prima que é ruim. O problema não é a habilidade ou inabilidade do oleiro, não. O problema é que a matéria-prima é barro, e barro é barro. Aliás, o que me alegra é saber que o oleiro chama de vaso aquilo que nem ainda vaso é. O oleiro olha para o barro e diz: isso aqui é vaso. Enquanto todo mundo olha para barro e chama de barro, o oleiro diz: isso aqui para mim é vaso. Ou seja, ele é o único que olha para aquilo que todo mundo despreza e diz: não, é vaso. Mas não tem formato de vaso, mas eu sei fazer, eu sou oleiro. Então, essa é a primeira fase. O oleiro pega o barro, pega algo que ninguém valoriza, que está no chão, coloca sobre as rodas. A roda começa a mexer, ele molha as mãos e começa a trabalhar no barro. Só que a Bíblia diz que nesse processo o vaso se quebra. Quebrou-se na mão do oleiro. Só que, veja, você já viu chicletes quebrar? Não, porque tudo aquilo que é mole não quebra, simplesmente perde o formato, perde a identidade. Então o oleiro está trabalhando no vaso, que ele chama de vaso, porque ainda é só um barro mole. Ele é o único que vê no barro, só ele enxerga. Ele está trabalhando. Aí o vaso se quebra. Sabe o que alguém que não é oleiro faz? Descarta essa matéria-prima e pega outra matéria-prima. Mas a Bíblia diz que o oleiro não. O oleiro, quando o vaso que é barro e que ele chama de vaso perde o formato, é isso aqui que acontece. Ei, o lugar para perder o formato ou para quebrar como você quer é na mão do oleiro. Porque se você quebrar fora da mão do oleiro, você vai ser visto como todo mundo
te enxerga barro, mas se você quebrar na mão dele, ele olha e diz: vou fazer novamente um vaso de novo, porque ele não desiste da matéria-prima que comprou com sangue precioso na cruz do Calvário. E sabe o que é isso? Isso é o maior gesto de intimidade, porque o oleiro interfere em nós com as suas mãos. Quebrou? Eu não desisto. E isso Jeremias está vendo. Só que deixa eu te dizer, isso aqui é uma fase. E a nossa vida é feita de fases. Fases nas mãos do oleiro. Porque veja, esse vaso ainda não pode ser colocado nada dentro dele. O princípio de existência dele ainda não é atingido. Sabe por quê? Porque ainda não dá para colocar nada dentro dele. Não dá. Porque ele ainda está mole. E Paulo vai dizer: tendo porém tesouros em vasos de barro. Qualquer coisa que for colocada dentro dele agora adere a ele. Isso é o maior perigo da gente, quando aquilo que a gente recebe adere a nós. Você já viu gente que mal começou já está se achando? Já viu gente que pregou uma vez já se acha melhor do que o outro? Você já viu gente que porque canta melhor acha que é melhor do que alguém? Eu sou melhor. Você é vaso igual a todo mundo. O que muda é o que tem dentro, e o que tem dentro não é seu, é dele. Só que veja, é por isso que a gente precisa respeitar as fases. Aqui, só porque tem formato de vaso não significa que é vaso. Só porque tem formato de vaso não significa que está pronto. E a gente tem que ter essa percepção. Ter o formato de vaso não nos diz ser vasos, porque tem processo para acontecer. E o processo do vaso é esse: quando o oleiro termina, a Bíblia diz que ele pega o vaso e leva para o forno. E agora, meu amigo, não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata da nossa. Não se trata mais da habilidade do oleiro, se trata do nosso caráter. Porque dentro do forno as mãos do oleiro não nos acompanham. Dentro do forno é um ambiente de solidão, mas é um ambiente de preparo, e que a gente precisa. É nesse momento que os não se apresentam na nossa vida. É nesse momento que a gente não consegue ver quando, porquê não acontece com a gente. Só que nesse momento é um momento de ficar em silêncio. O problema é que quando as pessoas saem das mãos do oleiro e vão para o forno, no forno reclamam, murmuram e dizem: o problema meu é minha igreja, o problema meu é meu pastor, o problema meu é minha liderança, o meu problema é que Deus, chato. O problema é que você não entende o processo. O problema é que você não fica quieto aonde deveria silenciar. O problema é que a gente é imaturo, e por isso que tem gente que vive a vida inteira e não alcança o seu propósito. É porque não respeita o processo para viver o propósito. Nós precisamos entender isso. No silêncio, Deus está trabalhando. Você está angustiado dentro do forno. Deixa eu te dar uma notícia: é ruim dentro do forno, mas o forno fica dentro da olaria. Enquanto você está no forno, o oleiro está fazendo outro vaso, mas olhando para você, porque daqui a pouco vai chegar o momento que ele abre o forno e aquilo que era barro mole agora é vaso.
Só que tem uma coisa: tem gente que quebra dentro do forno, e o forno não se abre enquanto o processo não termina para quem estiver junto. Sabe que isso acontece? Você quebra dentro do forno porque não para, porque reclama, porque murmura, porque sempre acha que tem razão. E quando o forno se abre, os outros vasos que respeitaram o processo estão prontos e você não. Passou pelo mesmo fogo, o mesmo forno, o mesmo processo, só que quem ouviu e respeitou, rompeu. E às vezes a gente está quebrado aqui. Aí o oleiro tem que pegar você, levar para as rodas, e talvez aqui vai ter que quebrar, porque aqui você já não é mais aquela matéria-prima fácil de lidar. Você já está rígido, mas quebrado. Está rígido e quebrado. Ainda bem que o oleiro sabe trabalhar com essa matéria-prima. Posso te dizer uma coisa? A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estão 3 anos e meio andando com Jesus. Eles pensam que estão prontos, eles vão acontecer, eles estão estourando. E Jesus diz: fica em Jerusalém, vocês precisam de algo a mais. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: e recebereis virtude do alto, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você prestou atenção? Para você poder sair daqui, você precisa terminar o processo. Você precisa de algo a mais. 3 anos e meio andando. Foi 3 anos e meio. Judas quebrou e foi embora das mãos do oleiro. Pedro quebrou, mas voltou para as mãos do oleiro. Você está entendendo? Tem gente que quebra e desaparece. Tem gente que quebra e diz: não, me leva para as rodas novamente. Não desiste de mim. Aí o oleiro diz: é óbvio que eu não desisto de você. Vem pra cá, barrinho ruim, eu vou te colocar nas rodas e vou refazê-lo. E são 3 anos e meio trabalhando. Aí quando Jesus vai aos céus, eles vão pro forno. E é solidão. Atos diz: eles estavam no templo todos os dias, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Só que para pensar, Cristo não está mais, o Espírito Santo ainda não desceu, e o Santo dos Santos perdeu o propósito, porque o véu já havia rasgado de alto a baixo. Eles estão adorando, mas não há manifestação, é silêncio. Eles estão adorando, mas ninguém desce. Silêncio. Mas Atos capítulo de número 2 diz que eles esperaram, que eles ouviram a voz e esperaram. E porque esperaram, o forno se abriu. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu o forno aonde eles estavam, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. Algo a mais. Pedro negou. Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro queria voltar a pescar, desistir. Mas agora, Pedro, cheio do Espírito Santo, depois de passar pelo processo, diz: deixa que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo.
Pedro prega e 3.000 almas aceitam a Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa: depois de pronto, sabe a sua casa? Você vai ganhar ela para Jesus. Sabe a sua escola? Depois de pronto, tudo que você falar, Deus vai realizar, porque o propósito acontece quando nós respeitamos as fases. Deus vai usar você, mas antes, deixa Ele terminar o processo.